Hoje quero analisar 3 questões. Por que essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã começou? Como essa guerra vai acabar? E o que vai acontecer depois que ela acaba? E para responder essas 3 perguntas, precisamos discutir a natureza e a estrutura da nossa realidade. E a primeira coisa que você precisa entender, e que é muito difícil, é que nosso mundo é uma alucinação, é uma fantasia coletiva. Então, para entender essa ideia, vamos analisar a alegoria da caverna de Platão. Certo. Platão... A alegoria da caverna de Platão. E então, nesta caverna, estamos bem no fundo da Terra, está escuro. Há alguma luz entrando, mas não muita. Estamos todos acorrentados em uma fila, certo? E somos cerca de 1 milhão. Estamos no chão, acorrentados ao chão, e não podemos realmente nos mover. Não podemos nos mover. Até nossos pescoços estão algemados. Então, não podemos nos virar e ver o mundo ao nosso redor. Então, aqui somos cerca de 1 milhão de pessoas sentadas e olhando para uma parede juntas, certo? E essa parede está vazia. Atrás de nós há uma grande fogueira. E há pessoas ao redor dessa fogueira, certo? Não sabemos quem são, mas elas podem se movimentar livremente. E o que elas fazem é o seguinte: eles utilizam fantoches, que são então projetados na parede, então as sombras. E ficamos hipnotizados por essas sombras, porque antes estávamos olhando para uma parede vazia, e agora essas sombras se movendo. E achamos que essas sombras são reais porque não sabemos nada melhor. Então damos nomes a elas. Certo? Damos nomes a... E criamos uma linguagem para contar histórias sobre essas sombras. Isso se torna realmente realidade coletiva. Certo? Então, outra maneira de dizer isso é que a realidade é uma consciência coletiva. Se torna o que é realmente uma alucinação. Certo? Tudo bem. Então, há certas coisas sobre essa realidade que precisamos ter em mente e... Certo. Então, antes de tudo, o que é realmente importante entender é que o que cria é a nossa consciência, nossa imaginação, nossa percepção. E não qualquer outra pessoa. E não qualquer outra pessoa. Certo. Então, em outras palavras, a riqueza na sociedade, nossa consciência, a quantidade de pensamento que colocamos em algo. E então, deixe-me dar um exemplo. Digamos que eu pedisse para você fazer um vaso para vender no mercado. Enquanto você está fazendo esse vaso, se estiver ouvindo música, se estiver conversando com um amigo, se não estiver totalmente consciente, focado e atento ao fazer esse vaso, ele não ficará muito bom. Ele não ficará muito bom. Mas, se estiver completamente focado em criar o mais possível e não se distrair com nada, esse vaso será lindo e, portanto, mais valioso no mercado. Certo? Então, em outras palavras, é a nossa atenção consciente que cria realmente o dinheiro, nosso capital, que extrai e armazena nossa consciência e a transforma em riqueza. Então, esse é um conceito muito importante que a maioria das pessoas não entende, mas você precisa entender isso se quisermos entender a natureza da realidade em si. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Essa realidade é estruturada para extrair nossa consciência a fim de criar riqueza para a elite, para essas pessoas. E, historicamente, houve diferentes mecanismos que você pode usar para extrair e armazenar riqueza. E talvez você tenha religião, certo? E pense nas pirâmides. Porque as pirâmides no Egito são capazes de focar sua atenção e motivar menos Ló a fazer certo, para se envolver na adoração religiosa. Mas, na verdade, tem
Então, essa é uma forma de capital. Outra forma de capital, é claro, é a ideia de histórias. Homero, certo? Homero é o pai da civilização grega, porque ele escreveu a Ilíada na Odisseia, que é capaz de focar a atenção das pessoas e levar menos a grandes coisas. Então, é claro que no mundo de hoje você tem a Bíblia e o principal mecanismo para extrair e armazenar riqueza no mundo de hoje é o dólar americano, real americano. Agora, e a outra força que está sendo criada para substituir o dólar americano, e isso é chamado de inteligência artificial. Tudo bem. Então, o que discutiremos mais tarde é que há realmente uma guerra acontecendo pela alma da humanidade, pela consciência humana entre o dólar americano. A velha ordem mundial e a inteligência artificial, a nova ordem mundial. Mas quero que você tenha isso em mente. Tudo bem. Tudo bem. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. A segunda coisa que preciso que você entenda é que essas pessoas, nós não sabemos quem são. Certo. Mas o que sabemos é que elas não nos forçam a fazer nada. Não há o suficiente delas. Certo. A maneira como elas exercem poder por meio de trapaça e engano. E sabemos disso porque, brincando com Al em uma caverna, um dia, por qualquer motivo, um cara decide, sabe de uma coisa? Sinto como se este não fosse o mundo real. Sinto como se houvesse algo fora desta caverna. Então, ele ou ela começa a brincar com as correntes e percebe que não são correntes. São apenas cordas. Posso simplesmente me livrar delas e esta corrente em volta do meu pescoço. É como uma fita. Uou! Eu arranco. Isso que sabe assim. E quando ele vai se ver? Ele é cego porque esteve no escuro a vida toda, mas de alguma forma ele reconheceu que há esta luz, certa luz, certo? Fora da caverna. E ele é compelido a essa luz. Aí ele anda tropeçando rumo a luz. E eles voltam a olhar menos, como se fôssemos indiferentes. Faça o que quiser, cara. Eles não o impedem. Ele sai para a luz e agora está lá fora e é pura luz. Certo, ele saiu da caverna. E no começo, sente dor e luta para se reorientar para esse novo mundo. Mas então, eventualmente, ele se apaixona por esse mundo. É um mundo lindo e é como o paraíso para ele. E ele pensa, meu Deus, esse é o mundo real. A caverna é um mundo falso que nós mesmos criamos. Deixe-me voltar lá e contar a todos sobre a verdade. E quando ele volta, ele... Não me impeça. Tipo, isso que é, cara. Faça o que quiser. Então, aqueles que estão no poder, você acha que eles têm um exército? Você acha que eles têm magia? E você acha que eles são maus? Mas, na verdade, nossa crença, no poder deles se baseia em nossa crença. Certo, eles próprios não têm nenhum poder, exceto de nos manipular. Certo, isso é algo que você precisa entender. A terceira coisa que você precisa entender é que, embora este seja um mundo falso, as pessoas não sabem disso. Elas acham que é real. Na verdade, eles acreditam que é tão real que estão dispostos a morrer por isso. Para que quando esse homem que viu o céu, que viu a verdade, que voltou para dizer a todos que essas correntes que vocês têm não são reais, possamos nos libertar libertar para o mundo real. Se ele ousar contar isso a eles juntos, eles o matarão. Certo? Vocês entenderam? Então, em outras palavras, a realidade é uma alucinação. Ela é criada por nós, nos apaixonamos por ela. Estamos tão apegados a ela psicológica e emocionalmente que se alguém nos disser que é falso, nós os matamos por isso. Certo? Considere essas três coisas enquanto exploramos o mundo, pois, na verdade, é apenas a caverna de Platão. Platão. Então, mas você precisa de uma força para criar essa realidade, para nos treinar juntos, certo? E essa força, é claro, é chamada de Império Americano. O Império, basicamente apenas um exército.
Mas eles mesmos não querem realmente controlar este mundo, porque são um exército, certo? Então o que eles fazem é permitir a criação de uma ordem financeira global, que então constrói o jogo que jogamos. Certo? E essas pessoas então constroem a realidade em que vivemos. Então esta é a ordem financeira global. E o que é essa ordem financeira global? Bem, no topo está algo chamado Banco de Compensações Internacionais na Suíça. Certo, o Banco Central dos Bancos Centrais. Abaixo dele está o banco, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que controla as regras da ordem financeira global. E abaixo dele estão algo chamado bancos potenciais. Então, a Federal, Estados Unidos, o Banco do Povo da China, na China, certo, Inglaterra, na Inglaterra. Certo? Então, juntos, eles criam a ordem financeira global. E o que é a ordem financeira global? É apenas usar o dólar americano como mecanismo principal de extração e armazenamento de riqueza. Certo? Muito simples. O dólar americano. Outra forma de entender essas pessoas é pensar nelas como os mestres do jogo. Seres acima de nós, que construíram o jogo e controlam as regras do jogo enquanto jogamos. Certo? Os mestres do jogo. Certo? Então, uma vez que o jogo foi criado com as regras e incentivos, agora podemos jogar menos lobelos. E esse jogo é chamado de economia global. Certo. Então, quando a China negocia com os Estados Unidos, quando você vai para a Europa de férias, todos vocês estão participando de um jogo criado pela ordem financeira. E o propósito dessa economia financeira global, dessa economia global, é fazer com que todos joguem o máximo possível para que a riqueza possa ser transferida do mundo para os Estados Unidos constituídos. Os poderes constituídos. E eles fazem isso por meio de dois mecanismos. O primeiro é o dólar americano. Por isso, se você usa o dólar americano, você está, na verdade, pagando imposto à América, pois a América. Pagando imposto à América, pois a América tem poder de imprimir quando quiser. Certo. A segunda maneira de fazer isso é por meio de algo chamado hierarquia de preços. Portanto, a economia global é dividida em níveis. Certo. Os recursos são considerados os mais baratos, embora na realidade deve sim ser os mais caros, certo? Porque os recursos são limitados. Eles são finitos. Acima dos recursos, é claro, está a manufatura. E acima da manufatura está a economia do conhecimento. E o mais alto é o financeiro. Certo. Basicamente, os mestres do jogo. Certo. Então, como podemos ver, uma vez que esse preço está em vigor, o que podemos fazer agora é dividir o mundo de acordo com as especialidades. Certo. Então, os recursos, é claro, seriam a Rússia, o Oriente Médio, o CCG, certo? A Arábia Saudita, esses lugares. Certo, então esses lugares fornecem recursos. A manufatura seria a China, certo? O conhecimento seria a Europa e os 5 olhos, certo? Basicamente a esfera angular, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Grã-Bretanha. Então as finanças, é claro, os Estados Unidos. Certo? Desculpe. Os Estados Unidos. Certo. Então, como você pode ver, este é o sistema que beneficia os Estados Unidos e seus aliados em detrimento da China e da Rússia. Certo. Mas é assim que o jogo é estruturado. Claro, se os Estados Unidos não gostarem de você, o que eles podem fazer é não permitir que você jogue esse jogo. E esses países, claro, seriam a Coreia do Norte e o Irã, entre outros países. Então, a China e a Rússia não estão felizes com o sistema, mas pelo menos podem jogar. O Irã e a Coreia do Norte não estão nem autorizados a jogar o jogo da economia global. Tudo bem. Agora, é claro, você não pode deixar as pessoas acreditarem que, tudo bem, toda essa economia global é estruturada para que o Ocidente possa roubar recursos de todos os outros. Então, o que você faz é criar outra camada, chamada Ordem Nacional, baseada em regras. Organizações multilaterais que incluem a ONU e a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Isso é chamado de ordem internacional, baseada em regras. Mas é realmente controlado pelo Império. Então, tudo isso são, basicamente, sombras na parede que o Império está criando e projetando. Para nos enganar e nos comportar da maneira que o Império quer. Certo?
Então, agora que você tem um sistema em vigor, o que você precisa fazer é doutrinar as pessoas para que acreditem que o sistema é justo, é equitativo e bom. E você faz isso por meio de 3 mecanismos. Esses 3 mecanismos, é claro, são educação, mídia e cultura, certo? Certo? O que é educação? Bem, escolas, universidades, meio acadêmico. Você acha que vai para a universidade para aprender conhecimento? Não é. Você vai para a universidade para ser submetido a uma lavagem cerebral para acreditar que o sistema não é apenas medo. Mas o que realmente faz esse sistema funcionar é a ordem natural baseada em regras. Certo, pense em império. Então isso é educação. Então, é claro, você tem a mídia, que é a CNN, BBC, New York Times. Cada vez que você lê um artigo, você acha que está recebendo notícias. Você não está recebendo notícias. Estão lavando o seu cérebro para fazer você acreditar que esta ordem é justa, equitativa e apropriada. Uma frase que você vai ouvir repetidamente é a ordem natural baseada em regras, certo? Mas não é uma ordem natural baseada em regras. É caverna. É um engano. E o último, claro, é a cultura, que é Hollywood. Você sabe, programas de televisão, seriados, certo? Coisas que você absorve todos os dias. Existe a alta cultura e a baixa cultura. Então, esses são 3 mecanismos, nos quais essa ordem é basicamente doutrinada em todo o Sierra Leone, de modo que nem você sabe que isso é uma farsa. Certo? Você acredita que essa é a realidade em si, que tudo isso serve para criar valores e normas. Certo? Apenas da maneira como você vê o mundo, que permite a criação de uma estrutura legal. Então, se você quebrar as regras, não é que a elite virá atrás de você. Eles não precisam vir atrás de você, porque todos os outros virão atrás de você. Certo? Se você for o cara que tudo isso é farsa, eles vão te matar. Eles vão te matar, certo? Não a elite, mas as pessoas ao seu redor vão te matar, porque você está quebrando a fantasia delas. Você está destruindo. Então esse é um sistema muito eficaz. O problema é que você precisa espalhar o sistema. Então não é mais. Precisa proteger o sistema, o status quo. Então, trabalha esse sistema também. E você também precisa justificar o sistema. E você faz isso por meio de sistemas transnacionais. 3 organizações transnacionais. E essas são... Certo? Primeiro, claro, a inteligência. Que é inteligência? Certo. O trabalho deles é se infiltrar nas elites de outras nações e cooptar menos laços para o sistema. É esse o trabalho deles? Certo. É isso que a inteligência faz. Depois você tem o crime. O crime se envolve nos empreendimentos mais lucrativos, que incluem, claro, drogas, tráfico de pessoas e algo chamado lavagem de dinheiro. Certo? E essa é uma forma de incentivar a elite global a trabalhar em conjunto. Certo? Então, esses são os primeiros. E há mais um mecanismo chamado ciência. Agora você acha que a ciência tem a ver com a busca pela verdade? Não tem. Certo? A ciência trata fundamentalmente de encontrar evidências para justificar e proteger o status quo. É por isso que a ciência é fundamentalmente materialista. Certo? Certo? E se nós temos que lembrar que esse sistema está tentando criar valores, certo? E esses 3 valores principais são algo chamado sociedade aberta. Certo? O que é sociedade? É basicamente globalização, multiculturalismo. A diversidade é boa. Por que isso é bom? Porque é bom. Sabemos se é bom. Certo? Você entende? Eles nunca encontram uma razão, mas é sempre bom acreditar nisso. Significa que você é racista ou que é ruim? Certo. Então é sociedade aberta. A segunda é a ideia de privatização. Certo? Ou chamamos de neoliberalismo ou livre mercado. O que significa que os governos são péssimos no que fazem. Portanto, você deve permitir que empreendedores privados controlem tudo. Certo? Essa ideia do neoliberalismo? Novamente, não há muitas evidências para apoiar isso. Mas se você não acredita nisso, significa que você é comunista. O que é ruim, por sinal.
E a última coisa, claro, é o consumismo. Então, o consumismo é como você prova seu valor na vida. Como você busca propósito e significado na vida. Compra coisas, cara, e depois coloca no Instagram pra que as pessoas possam curtir. Sabe? Esse é o valor da vida, cara. Ganhe o máximo de dinheiro possível e depois compre um iate, arrume uma super gata e depois publique isso no Instagram. E então você é um herói. Claro, o que as pessoas não discutem é que esse sistema está tornando as pessoas solitárias, miseráveis, deprimidas e suicidas. Mas, bem, porque elas não estão tomando remédio suficiente, certo? Se você está deprimido para qualquer remédio para depressão, isso resolverá o problema, certo? Certo. E, então, como inteligência, crime e ciência estão acima do Estado-nação, certo? Você precisa de outros mecanismos para realmente operar essas três coisas. Isso é o que permite que o sistema funcione. É uma coleção de elites, e você pode dividi-las em três grupos. Primeiro, você tem o capital transacional. Pense em capital financeiro transacional. Depois você tem sociedades secretas. E, por fim, famílias. Então, famílias de elite. E essas três organizações são limitadas por algo chamado ocultismo. E discutiremos isso mais tarde. Oculto. Eles chamam isso basicamente de conhecimento secreto, oculto, inacessível às pessoas. É que vem de três lugares. Bem, de outros lugares também, mas veremos três lugares. Filosofia hermética, a Bíblia e a Cabala. Certo? Discutiremos isso mais tarde. Não se preocupe muito com o ocultismo agora. Mostrarei a você o que é oculto mais tarde. Mas é assim que o sistema funciona. Certo. Então há certas perguntas sobre isso. A primeira pergunta é: tudo bem, se isso é verdade, esse sistema é separado deste sistema, certo? Por que não dizer simplesmente que o ocultismo é a base de tudo? E então você tem a elite, e então você tem a ciência, a inteligência, o crime, então você tem o império. A razão para isso é que é muito importante que vocês entendam. Este é o parasita. Na verdade, tudo que ele faz é sugar valor, extrair valor, certo? E este é o hospedeiro. Então, na verdade, estes são dois sistemas separados, certo? Este é o hospedeiro e este é o parasita. Então, sua próxima pergunta seria certa. Vamos apenas assumir que isso é verdade. Evidências existem de que isso realmente funciona. Não? Realmente. Por quê? Deve haver pessoas que operam esse sistema, certo? Bem, eu darei a vocês alguns nomes, certo? Se é verdade que este sistema é do jeito que é, né, haver indivíduos nas peças que operam o sistema, certo? Darei a vocês Jeffrey Epstein e Jared Kushner. E explicarei quem eles são à medida que avançamos. Essas famílias ajudam a sociedade séria. Rothschild. A ponte do circuito azul do Shabbat. Você pensa que isso é tudo uma conspiração. Isso não pode ser verdade. Bem, é tudo verdade. E eu darei a vocês a evidência que tudo isso é verdade mais tarde. A propósito, alguns de vocês dirão que são todos judeus, cara. Então eles dizem que os judeus governam o mundo. Bem, porque as evidências que temos implicam essas pessoas que são judias, mas há outras pessoas que são mais poderosas e conseguem se manter nas sombras. Então, é realmente justo dizer que é uma conspiração judaica. Acho que essa explicação, esse sistema é na verdade, muito mais complicado do que apenas dizer que são todos judeus. Então agora o que eu quero discutir são os problemas desse sistema. E quando você entender os problemas desse sistema, poderemos entender por que essa guerra no Irã está acontecendo, para onde está indo e o que isso significa para o mundo. Certo. Portanto, há certos problemas com esse sistema que quero que você observe. O primeiro grande problema é que tudo isso se baseia no Império Eggesberg. A percepção do Império. E o que isso significa é que
Todos têm que acreditar que o Império Americano é invencível. Ele não pode ser derrotado para que o sistema funcione. Certo? Quando as pessoas começam a acreditar que suas alternativas, que o Império é fraco, o sistema não pode funcionar. E, portanto, a única solução para esse problema é que os Estados Unidos tenham que lutar guerras sem motivo. Você entende? É como ser um valentão da escola, certo? As pessoas pagam você porque acham que você é um valentão e não é razoável. E para provar isso, de vez em quando você tem que bater em outra criança sem motivo. Você simplesmente dá uma palmada na criança. Todo mundo tem medo de você. Essa é a América. E isso nos ajuda a explicar todas essas guerras no Oriente Médio nos últimos 20 anos, certo? Porque os Estados Unidos invadiram São? Porque os Estados Unidos invadiram o Iraque? Porque explodiram a Síria? Porque explodiram a Líbia? Porque eles estão atacando o Irã? Para provar ao mundo que eu ainda sou o maior valentão do pedaço. Então, é melhor você me obedecer ou eu vou te bater. Certo. Tudo bem. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o sistema, como você pode ver, é muito injusto com muitos países. Irã, Coreia do Norte, Rússia especificamente. Certo? Então, isso nos ajuda a entender por que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Porque eles estão tentando renegociar o sistema, certo? Porque agora o sistema os discrimina. Eles estão extraindo seus recursos por muito pouco dinheiro. Então eles querem renegociar o sistema. A maneira de renegociar o sistema é mostrando que o Império não é tão difícil, certo? Isso também nos mostra por que os Estados Unidos se recusam a render a Ucrânia. A Ucrânia. Essa guerra foi perdida há cerca de 2 anos. A Ucrânia não tem chance alguma. Porque essa guerra continua. Porque se a percepção de que o Império é fraco, esse Império pode ser derrotado. Se essa percepção se as pessoas estiverem cientes disso, todo esse edifício desmorona. As pessoas acordam e veem que são apenas sombras na parede. Então a América não tem escolha a não ser continuar lutando. Certo? Isso nos ajuda a explicar por que a América invadiu o Irã para mostrar à Rússia: eu ainda sou o maior e mais malvado valentão. E agora entendemos o que o Irã está fazendo. O Irã agora está atacando desse edifício. Se você pensar sobre isso, o que o Irã reconhece é o seguinte: não posso atacar o Império diretamente. Ele é muito poderoso. Eles têm armas nucleares. Não vou atacar a educação, a mídia, o sistema cultural da América porque estão muito arraigados. Não posso atacar a ONU e a OMC porque tudo está sendo controlado pela América. Então a única coisa que posso atacar é o quê? A economia global, certo? É por isso que eles fecharam as ruas, porque uma vez que colocam pressão na economia global e tudo isso está interligado, destrói todo o edifício. O que, Teixeira? Você entende? Um castelo de cartas, certo? Você encontra o ponto fraco e o atinge, então tudo desmorona. E é por isso que o Irã está fazendo o que está fazendo. E o que isso também nos diz é o seguinte: não pode haver cessar-fogo. Não pode haver trégua. Não pode haver paz. Por quê? Tanto o Império Americano quanto o Irã estão lutando pela natureza e estrutura da própria realidade. Oi? Tudo bem. E a terceira coisa que quero que vocês saibam é que lembram-se do que aconteceu com a caverna. Eles realmente não precisam fazer nada, porque os próprios prisioneiros querem proteger o sistema. Bem, isso também é verdade. Pois se você está na educação, na mídia e na cultura, está no topo, não está no poder. Não está no poder, mas se beneficia do sistema e, portanto, insiste em proteger menos a todo custo. E essas pessoas, é claro, são chamadas de baby boomers. Nem todos eles, certo? Mas a elite dos baby boomers, embora eles próprios não tenham tanto poder, há muitos deles, certo? E eles farão seus políticos e militares lutarem até a morte para manter a ilusão de um império que os beneficia. Tudo bem. Novamente, o beco da caverna de Platão. Tudo bem. Agora podemos responder a todas as 3 perguntas. Por que essa guerra começou? Porque a América não teve escolha. Ela teve que defender a ilusão de que o Império Americano era invencível. Caso contrário, todo esse edifício entraria em colapso. Quando essa guerra terminará? Essa guerra terminará quando a economia global for destruída.
Porque uma vez que a economia global for destruída, todo esse edifício entrará em colapso. E o que acontecerá depois dessa guerra? Bem, um novo mundo surgirá, onde haverá diferentes espíritos de influência. Mas primeiro apresento a vocês a grande estrutura do que está acontecendo. Então, agora o que quero fazer é me aprofundar mais na estrutura deste mundo. Da Iberi. Certo. Quero mostrar a vocês que Jeff Epstein é um dos operadores do sistema. Ele trabalha para os Rothschild, bem como para as sociedades civis e para o Capitão Cal, e está envolvido em ciência, crime e inteligência. Certo? E, novamente, a evidência é algo chamado de arquivos Epstein. Então, olha assim. Então, este é Jeff Epstein e este é Donald Trump. Certo. Jeff Epstein morreu em 2019 em uma prisão federal e estava sendo acusado de vários muitos crimes. O FBI conduziu uma investigação sobre ele. Recentemente, os Estados Unidos chamaram o Departamento de Justiça de onde em seu site. Eles divulgaram cerca de 3 milhões de documentos relativos à investigação de Epstein, e muitos deles são e-mails. E o que você descobre que ele conhece todos os poderosos do mundo. Então, por muito tempo, acreditou-se que Jeffrey Epstein era um agente do Mossad, certo? E seu trabalho era atrair americanos poderosos como Bill Gates e Bill Clinton, para sua ilha chamada Ilha Epstein, onde ele os filmava, envolvidos em atividades comprometedoras, e depois os chantageava, certo? Esse papel de Jeff Epstein foi entendido assim pela maioria por um longo tempo. Então mas quando você olha os e-mails, o que você percebe é que não era isso que ele fazia para se divertir. Na verdade, ele ganhou a maior parte do seu dinheiro com tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Além disso, Bill Gates não ia para a ilha Epstein para dar dinheiro a Jeff Epstein. Jeff Epstein foi pedir dinheiro. Pense nisso. Bill Gates, na frente do homem mais rico do mundo, implorando dinheiro a Jeff Epstein. Pense nisso. Tudo bem. Então, vamos ver quem ele é. Este é o Peter Thiel. Peter Thiel, como você sabe, é um dos homens mais ricos da América. E Peter Thiel e Jeff Epstein estão marcando um horário para se encontrar novamente. Então é Jeffrey Epstein que está procurando esses caras. Eles estão procurando por ele. Certo. Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Na verdade, ele está tentando marcar um encontro com Jeffrey Epstein. Certo. Porque, Jeffrey, eu represento os Rothschild. Certo. Seu dinheiro é falso. Seu dinheiro do mercado de ações. Seu dinheiro é uma ilusão. Representa dinheiro real, poder real, riqueza real. Certo. Os Roths? Certo. Então, Jeff Epstein é muito próximo da família Rothschild. Bem, este é a arena de Rothschild, um dos membros da família Rothschild. Certo. E em dezembro de 1800, isso foi um ano antes dele morrer. Certo. Jeremy Epstein envia um e-mail para Aaron Def dizendo: ei, deixa eu te contar uma coisa muito engraçada. Harvard está dizendo que quando Hitler era pobre, ele morava em uma casa de caridade que era financiada por 3 famílias ricas que são judias. Sabe? E quem são essas 3 famílias ricas? São os Rothschild, certo? Então são os Epstein, eu e os governos. Então essas 3 famílias Rothschild, Epstein e Gama remontam a século. Então Epstein é membro de uma das famílias mais poderosas do mundo. Agora, Aracha responde e diz: é só uma teoria da conspiração. Certo? Está apenas dizendo que os judeus criaram Hitler. E Epstein fica bravo com ele e diz: não, é 100% verdade, cara. Hitler estava vendo suas roupas e já morando em um abrigo financiado por Jules Epstein, Ross e Gutzmann.
Nenhuma conspiração. É realmente verdade. Quem somos nós? Somos os banqueiros Viena. Tudo bem. Estamos por aí há muito tempo. Vocês acham que são poderosos? Bem, nós também somos poderosos. Certo. Vamos continuar. Então, o FBI está conduzindo uma investigação sobre Jeffrey Epstein e eles criam um arquivo sobre ele. E é uma fonte humana confidencial, um espião, basicamente, que eles recrutam para dizer a eles quem é Jeffrey Epstein e qual é sua rede. E o FBI está meio surpreso com o que descobre. Então, Amber, você pode me ajudar a ler, por favor? Certo, tudo bem. Então, eu quero que você comece uma palestra. Está um pouco difícil de ler, mas tente o seu melhor. Jeffrey Epstein foi representado por Alan Dershowitz. Alan Dershowitz é um professor de Harvard. Ele é um dos homens mais poderosos da América. Alan diz. CHS lembrou de Durovitz. Diga Alex Ocasio. Promotor público do Distrito Sul da Flórida na época que Epstein pertencia aos serviços de inteligência do EUA e aliados. Então, em 2008, Epstein foi preso na Flórida por comportamento inapropriado. Certo. E Alô entra e diz: ei, você não pode prender esse cara porque ele trabalha para a inteligência. Na verdade é que a inteligência trabalha para ele. Ok, continue. CHS compartilhou telefonemas entre Deserice e Epstein durante os quais ela tomava nota. Mossad então ligava para Dove Eight após as chamadas para obter relatórios. Epstein era próximo do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e foi treinado como espião por ele. Barak acreditava que Netanyahu era um criminoso. Arábia Saudita, Israel e Emirados Árabes Unidos são aliados contra Catar, Turquia, Irã e Síria. Então, aqui acho que Epstein trabalhou para Assad. Isso não é verdade, ok? Então, você olha para a vida de Epstein. Na verdade, ele começou sua carreira em Dalton. Dalton é uma das escolas de elite mais prestigiadas da América. É para lá que todas as famílias mais poderosas e ricas mandam seus filhos. Ele foi contratado como professor. Então ele foi trabalhar para Bear Stearns. Bear Stearns, que é uma empresa financeira. E lá ele aprendeu finanças. Mas então ele foi trabalhar para Doug Lee. Quem é Doug Lee? Douglas é um traficante de armas envolvido com a Iron Control. Então ele é um dos maiores traficantes de armas do mundo. Então ele começou a trabalhar para Barak, que é o primeiro-ministro ou ex-primeiro-ministro de Israel. Então todo mundo fica tipo, ok, bem, é porque ele é péssimo em tudo. E é por isso que ele estava sendo transferido de um lugar para outro. Mas outra maneira de dizer isso é que ele é um agente e está sendo treinado em como o poder funciona por mentores. Isso faz sentido? Digamos que eu tenho uma grande empresa, certo? E sou um presidente. Meu filho vai herdar essa empresa. Como eu o treino para ser um bom chefe? Bom, eu faço trabalhar em diferentes departamentos da empresa e tenho mentores que treinam nesses diferentes departamentos. Então, o que é Dalton? Dalton é educação, certo? O que é Bear Stearns? Finanças. Quem é Doug Lee? Ele é criminoso, traficante de armas. E quem é Desculpe, Barat. Ele é inteligência. Isso faz sentido, pessoal. Ele está sendo treinado e orientado em diferentes setores de poder no mundo. Tudo bem. Continue lendo. O número de telefone de Drodova está baseado no Vale do Silício. Ela dirige um filme chamado Day One Ventures, uma empresa chamada Day One Ventures, que supostamente é uma empresa de investimentos em estágio inicial. Ela costumava ser o principal contato do presidente russo Vladimir Putin no movimento jovem russo. CHS e Drodova falaram, mas Drodova não falou nada sobre tecnologia. Em vez disso, ela olhou para CX e disse: você conheceu Epstein? Não conheceu. Ela disse que Epstein era um homem maravilhoso. Então, Epstein estava conectado com Vladimir Putin. Tudo bem, vamos ler a última sessão. Isso é o mais importante. CHS aconselhou Shabbat, certo? Shabbat, certo?
A organização sobre a qual falamos. Propósito. Shabbat está fazendo tudo o que pode para cooptar a presidência de Trump. O Shabbat é basicamente o judaísmo sancionado pelo Estado. É usado por Putin para ficar de olho em todos os oligarcas judeus russos. No dia em que Trump foi eleito presidente, Ivanka Trump e Jared A. Kushner. Tinaram? Estavam no túmulo do Rabino. Então, lembre-se da última aula, em que mostrei um vídeo de Netanyahu abordando um rabino chamado Rabino Sne e dizendo: você me dará sua bênção. Sne disse que sim, e por favor, apresse e faça vocês vir. Certo. Então, tá tudo interligado. Netanyahu, Sne, a família Trump Putin e tudo mais. Está conectado por meio de Shabbat, Lubavitch e Jeff Epstein. Ok. Quem era o rabino mais poderoso na rede Shab? Jared não revelou sua participação na CAD por causa de seus laços com o Estado russo NFI. Para a CHSS, essa era a verdade sobre o conluio russo. Kushner havia movimentado muito dinheiro de investimento russo. O FBI precisa investigar as instituições de caridade da família Kushner por corrupção e lavagem de dinheiro. Shabbat usa rotineiramente instituições de caridade para lavar dinheiro. Então é isso, pessoal. É isso. E o que eles descobriram é que Jeffrey Epstein e Jared Kushner fazem parte dessa rede transnacional que consegue cooperar com diferentes Estados, incluindo a Rússia, incluindo os Estados Unidos. E todos eles estão conectados a essa outra organização religiosa transnacional chamada Shabbat. E seu líder é o Rabino Iner Sema. É tudo uma grande rede. Vamos analisar isso. Este é um relato secreto do governo. O que aconteceu foi que quando os americanos foram ao Afeganistão, os britânicos foram lá e o príncipe Andrew, que é irmão do rei, pediu ao governo britânico para investigar oportunidades de investimento e a injeção. Então, este é o governo britânico. E tudo o que eles relatam tem que ser confidencial. É basicamente segredo do Estado. E este relatório diz ao príncipe Andrew qual é o melhor lugar para investir no Afeganistão. E o que o príncipe faz? Manda-o por e-mail e direto a Jeffrey Epstein. Certo. Você acha que esses caras trabalham para o governo, príncipe Andrew? Não. Eles trabalham para Jeffrey Epstein. Trabalham para os Rothschild? Sim, Certo. Esta é a Líbia. Certo. Em fevereiro de 2011, certo, estamos em julho de 2011, os Estados Unidos começam a bombardear a Líbia, parece que Gaddafi vai cair. E Jeffrey Epstein e seus amigos já estão discutindo como ganhar dinheiro com isso, certo? Porque eles sabem que a Líbia tem muitos ativos congelados em bancos americanos. Então, quando o novo governo assumir, esse novo governo vai querer o dinheiro de volta, certo? E Jeff Epstein e seus amigos dizem: vamos fazer isso por eles e ganhar uma comissão. Certo? Você sabe ler? Sim. Entendido. Lembre-se, já existem 880 bilhões em fundos ativos congelados internacionalmente, dos quais 32,4 bilhões estão no EUA. E estima-se que o número real seja algo entre 3 a 4 vezes esse número em ativos soberanos roubados e apropriados indevidamente. Então, se pudermos identificar, recuperar de 5% a 10% desse dinheiro e receber de 10% a 25% como compensação. Estamos falando de bilhões de dólares. Mas o verdadeiro incentivo é se pudermos nos tornar esses parceiros de referência, porque eles planejam gastar pelo menos 100 bilhões de dólares no ano que vem para reconstruir seu país e impulsionar a economia. Lembre-se também de que a Líbia é um país rico, pois sua população é 2 milhões menor que a da cidade de Nova York e tem a 9ª maior reserva de petróleo bruto e gás natural do planeta, além de uma taxa de alfabetização de quase 80%. Vocês entendem o que está acontecendo? Certo. Esses são parasitas. Eles olham para a geopolítica e pensam como podemos tirar vantagem do avanço geopolítico para ganhar mais dinheiro para nós mesmos. Certo. E você pensa, ok, bem,
Jeffrey Epstein se foi pó. Então, outra coisa que eu quero discutir com vocês é o Bitcoin. Então, este é um artigo do Guardian, que mostra que Jeffrey Epstein estava ajudando a financiar o desenvolvimento do Bitcoin. Certo. Mas não é só isso. Quero mostrar a vocês esta foto. Isso aconteceu em 2004 em Harvard. Certo. Este é Larry Summers, que é o presidente da Universidade de Harvard. Este é Steven Pinker, um dos acadêmicos mais famosos de Harvard. E esse cara é Jeffrey Epstein. Certo. Provavelmente Jeffrey Epstein. E você fica tipo, o que está acontecendo aqui? E eu continuo dizendo isso a vocês. Academia é buscar a verdade, fazer pesquisa e fazer assim. Não tem a ver com proteger e justificar o status quo. Tchau. Tem a ver com fornecer uma rede para que pessoas poderosas se reúnam e trabalhem juntas. E os arquivos de Jeff revelam o quão corruptos são a academia e a ciência. Tudo faz parte dessa enorme rede transnacional, dessa grande aliança entre ciência, crime e inteligência, para extrair o máximo de valor possível do mundo. Certo? Eles são parasitas. E você fica tipo, certo? E o idiota Kushner? Bem, Jared Kushner está fazendo a mesma coisa, pessoal. Certo. Esse é Jared Kushner, certo? Quem é esse cara? Vladimir Putin. O que eles estão fazendo? Estão discutindo a paz na Ucrânia. Porque o que Jared Kushner está dizendo a Putin é, olha, eu posso negociar, ok, estou especulando, pode, ok, não sei, pode, ok, mas imagino que ele seja um desenvolvedor imobiliário, então ele está dizendo a Putin, ei, a Ucrânia precisa de paz acontecer entre a Ucrânia e a Rússia, a Ucrânia precisará ser reconstruída, então você deve dar oportunidades para você saber, então, você sabe, ok, essa é a Rússia, então você vai para o Irã, Este quer Steve Woff e o ministro das Relações Exteriores de Oman. E antes do ataque contra o Irã acontecer, houve essas negociações de paz entre os iranianos e Jacker, Steve Witkoff, que representa os americanos. Esse cara, Steve Witkoff, durante as negociações foi à TV e disse que os iranianos estão tentando criar eles estão tentando enriquecer o urânio o mais rápido possível. Então o que Steve Witkoff está fazendo é sabotar as negociações de paz. Esses caras estão negociando com os iranianos não para criar um tratado de paz, mas para criar uma justificativa para a guerra. Este também é Joe Kushner. Desculpe. Droga. Tudo bem. Este é Joe Kushner. Este é Steve e este é Benjamin. O que eles estão fazendo? Eles estão discutindo a paz em Gaza. Porque depois que a paz acontecer em Gaza, Steve Witkoff e Joe Kushner vão liderar uma equipe imobiliária para transformar Gaza nessas vilas de luxo, pessoal. O que é? Certo. Então é assim que o mundo funciona. Mas há um problema com o sistema. Tudo bem. Então, tudo bem, é assim que o mundo funciona. Agora a questão é, se é assim que o mundo funciona, e Joyce, Jared Kushner e outros são o verdadeiro poder no mundo e representam a elite, como sabemos disso? Porque os arquivos de Epstein estão no site do governo, certo? Por que você pode ir ao Departamento de Justiça e ver todas essas coisas? Bem, porque há um problema com esse sistema. Esse sistema é um parasita, certo? Então, eles estão extraindo valor do Estado-nação. Então, outras elites estão se perguntando por que elas não podem ser os parasitas, mas nós não. Então, o que está acontecendo é uma guerra civil entre a elite, essas pessoas, e a contra-elite. Pessoas que querem tomar a posição de se tornar os parasitas. E é por isso que estamos vendo esse conflito agora mesmo emergir na América. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Então, discutiremos esse conflito civil, essa guerra civil na próxima aula.
Tchau.